Boa noite, amigos. Estamos mais uma vez reunidos em nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, que fica aqui na Vila Prudente, na cidade de São Paulo. Hoje está conosco, para nossa alegria, o nosso amigo, trabalhador da doutrina espírita, Cláudio Palermo. O Cláudio trabalha na Rede Boa Nova de Rádio, faz diversos programas, participa da área jornalística da rádio e hoje vai comentar conosco a respeito do Centro Espírita. Por favor, Cláudio. Olá, muito bom estar aqui novamente. Então, aos amigos internautas também um abraço. E hoje a proposta é que a gente reflita sobre a questão da casa espírita. Já paramos para refletir sobre essa questão, a importância que ela tem nas nossas vidas e dentro dessa importância, o quanto nós estamos contribuindo para a casa espírita e contribuir para a casa espírita, consequentemente, é contribuir também para a doutrina espírita. Então, gostaria que todos participassem nessas reflexões e vendo no limite, né, de cada um, na inteligência de cada um, nas forças de cada um, aquilo que pode ser colocado em prática para que a casa espírita cresça, para que ela se desenvolva e ela se desenvolvendo como um conjunto, né? Todos nós também estamos desenvolvendo conjuntamente e desenvolvendo a doutrina dos espíritos. Mas a gente não pode deixar de falar do primeiro centro espírita, ou da primeira casa espírita da Terra, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec em 1858. E nós não temos, às vezes, né, a ideia do quanto foi trabalhoso para Kardec fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Por quê? A França vivia em guerra, né? Napoleão III vivia em guerra com seus países vizinhos, e principalmente com o Império Austro-Húngaro, que depois, no final do século XIX, acabou originando o que nós conhecemos hoje como Alemanha, Polônia e os demais países do leste europeu. Mas na época de Kardec, esses países não existiam. Eram todos unificados pelo Império Austro-Húngaro. E o Império tinha como seu maior oponente justamente a França. Então as pessoas não podiam se reunir à noite como nós estamos hoje aqui na Fraternidade Francisco de Assis. Mais de 6 pessoas reunidas em Paris, as pessoas eram todas levadas para as delegacias e sofreriam ali inúmeros interrogatórios para comprovar o que estavam fazendo à noite, porque viviam em estado de guerra. E Napoleão, naquela ânsia imperialista, né, de dominar o planeta, achavam que todos aqueles que estavam reunidos estavam tramando contra ele. Então era proibido se reunir, principalmente no período da noite, a não ser com alvará, com uma autorização do chefe de polícia, que como a França vivia num estado de guerra, esse chefe de polícia também era um ministro do interior. E Kardec fala muito bem dele na codificação, mas com um pseudônimo, General X, que na verdade é o Charles Marie Spinacy, que ficou pouco tempo no governo francês, mas parece que foi colocado justamente ali para possibilitar a abertura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, já que o acaso não existe. A gente que estuda o Espiritismo sabe bem dessa questão. Então, nos poucos meses que ele ficou à frente do Ministério do Interior e junto como chefe de polícia em Paris, ele conseguiu fazer com que os trâmites para a abertura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas fossem mais rápidos, porque ele tinha acesso direto ao imperador Napoleão III. Então, que iria demorar 5, 6 meses, em 2 meses a sociedade já tinha o alvará em mãos, e Kardec pôde se reunir para evocar os espíritos, estudar junto com os demais do grupo,
a doutrina então nascente espírita. E por que o general X, ou Charles Marie, contribuiu com essa ajuda à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Porque ele era um simpatizante da nova doutrina, a doutrina dos espíritos. Não tinha tempo de estudá-la por causa do seu cargo e por ser um militar francês, mas o pouco que conseguiu ler, compreender, e o pouco que conseguiu conversar com o codificador Allan Kardec, a doutrina já tinha feito um trabalho fantástico em seu interior. Então parece que a história, né, nos mostra que o general X só ficou no Ministério do Interior e chefe de polícia em Paris justamente para adiantar, né, o processo de abertura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Assim que a sociedade começou a funcionar, ele saiu do cargo, como ele era um general, ele foi comandar as tropas que estavam estacionadas na Itália, perto da cidade de Milão. E ali houve um combate muito sangrento, um dos mais sangrentos na história do exército francês, contra os austríacos, e ele acabou desencarnando nesta batalha. Então, Kardec até rende homenagens ao general, sabendo da notícia do seu desencarne, e dias depois evoca o general X na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa evocação está lá na Revista Espírita, e convido aqui a todos vocês, aos internautas, para que também busquem essas informações na Revista Espírita. Então nós devemos muito ao general X e a todos os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque o Centro Espírita de hoje tem muito a ver com o funcionamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Lá se atendiam as pessoas nas suas ânsias, né, emocionais, psicológicas, se fazia o trabalho social, como muitas casas espíritas realizam, se estudava a doutrina espírita e tinha a comunicação com a espiritualidade, e dentro dessa comunicação, um intercâmbio de estudo, de aprendizado, de trocas, né, de informações, assim como a gente teve no início aqui da reunião com a leitura das mensagens, né, que o plano espiritual envia a todos nós. Então é uma troca constante. É evidente que com o passar dos anos e o avanço tecnológico, o avanço de conhecimento que nós temos, o Centro Espírita também vai progredindo juntamente com esse pensamento. Nós tivemos várias fases de casas espíritas dentro da doutrina espírita. Tivemos fase do fenômeno, materialização, né, tipologia, fenômenos que eram realizados pela espiritualidade com apoio de médiuns de efeitos físicos, justamente para quê? Para nos acordar, né? Para nos despertar que existe uma outra realidade além dessa física em que nós habitamos atualmente. Tivemos a fase em que era mais voltada para a questão da psicografia aos familiares, e ainda temos casas que realizam esse trabalho, né, em virtude do grande trabalho que Chico Xavier fez durante décadas. E hoje nós estamos numa fase em que temos o lado social, que é importante, mas é a fase do desabrochar da consciência, dos nossos pensamentos, para que isso se reflita em atitudes. Então o papel do Centro Espírita hoje, no século XXI, é justamente esse, é agregar essas inúmeras ferramentas que nós temos hoje, tecnológicas, e o conhecimento que a ciência, a filosofia, a própria questão moral ou espiritual vem a cada dia avançando, e colocar isso num caldo, que é o caldo da doutrina espírita, mas jogar isso para todos nós de uma maneira de reflexão. E além da reflexão, de como isso pode atuar no nosso cotidiano, como nós podemos pegar esses ensinamentos que são realizados em palestras, em cursos, nas atividades sociais, e isso nos modificar, já que essa é a proposta da doutrina espírita, né? E o Centro Espírita ele tem vários mecanismos de fazer com que essa informação chegue às pessoas, desde o bebê
até a pessoa de 80, 100 anos, porque o espírito é imortal, a gente sabe disso, mas dependendo da faixa etária, e se essa faixa etária vier pautada de orgulho, de egoísmo, ele tem uma certa dificuldade em assimilar, aceitar e aplicar estes ensinamentos. E a casa espírita, ou centro espírita, tem como função falar para várias etapas, né? Para várias faixas etárias, para várias pessoas de determinadas faixas de classe social, rico, o pobre, classe média, alta, baixa, o negro, o branco, ou seja, tentar interpretar, mostrar a doutrina espírita dentro do conhecimento destas pessoas. Porque não adianta nada eu falar de espiritismo numa atividade social em que as pessoas moram em comunidades carentes. Eu vou estar falando ali, mas as pessoas não vão entender bem aquela questão. Então eu posso até falar de espiritismo, mas falar na linguagem delas, ou mais próximo da linguagem delas, sem muita palavra técnica, né? Sem muito artificialismo, mas falando um jargão que eles mais entendem. E o interessante é que Kardec fez isso com a gente, né? Quem estuda a codificação vê essas questões. A codificação está de uma maneira clara, simples, que qualquer pessoa, de qualquer nível, tenha o poder ali de compreender o que os espíritos passaram a Allan Kardec e o que ele recebeu de outras comunidades espíritas espalhadas no mundo todo. Então, eu acho que o grande compromisso da Casa Espírita hoje é essa atuação na área da educação. Mas não da educação pedagógica, convencional, mas a educação do espírito. E se nós queremos entender bem a doutrina espírita, o centro espírita tem que estar bem aparelhado. E o que eu digo aparelhado não é das questões materiais, que isso é evidente, se puder, melhor ainda, mas é o preparo dos trabalhadores espíritas, o preparo dos dirigentes espíritas. A casa sendo bem preparada, com certeza o público que frequenta, os alunos que realizam os cursos também terão uma base, um subsídio maior de entender essa grande realidade que nos cerca, que é a realidade espiritual. De entender de onde viemos, por que estamos aqui hoje e qual será o nosso futuro. E dentro dessa tríade, né, da nossa localização na criação cósmica, como aplicar esses conceitos que os Espíritos nos trouxeram e a revivência da doutrina do Cristo no nosso cotidiano. Porque senão o Centro Espírita viraria uma simples igreja. E isso já está cheio no restante do planeta. E o Centro Espírita tem um diferencial a mais, que é educar o espírito, tanto o desencarnado quanto a alma que somos nós, né, espíritos encarnados, mas de uma maneira transparente, clara, sem subterfúgios, sem esconder, né, informações, né, não levantar o véu, porque hoje quem tem poder, e o mundo corporativo mostra isso, é aquele que compartilha informações. E a Casa Espírita hoje é a grande, não diria vedete, né? Não sei se a palavra se encaixa, mas é uma das grandes alavancas da espiritualidade para que se compartilhe informações de todos os tipos, lógico, pautado dentro da ótica espírita. Então você pode falar com um jovem, você pode falar com crianças de 3, 4, de 7, 8, pode falar com idosos, com quem está lá na meia-idade. Não tem classificações, né, ou pessoas especiais, mas sim todos podem adentrar a Casa Espírita e obter a informação necessária para o seu aprimoramento espiritual. Muita gente me questiona como eu posso ensinar um bebê na Casa Espírita. Eu aprendi isso com a Concafras, Confraternização das Campanhas de Fraternidade Alta de Souza. E eles se reúnem anualmente durante o Carnaval para estudar. Olha que interessante. E lá tem as classes, desde o bebê até a mocidade. E o bebê, o que as orientadoras da Concafras fazem? Enquanto os pais estão nos cursos, os bebês ficam tendo cursos também. Então fica sendo ensinado o Evangelho, lógico, da maneira, da linguagem que você fala
com o bebê, e mesmo que ele esteja dormindo no colo da orientadora, o corpo está dormindo, mas o espírito está ali, liberto, ouvindo aquela informação. Então é um processo de educação, é um processo de aprendizado, é um processo de aprendizagem. Se hoje a gente sabe pela ciência que os bebês escutam músicas desde lá da barriga da mãe, por que já não ensiná-lo então lá desde a barriga, passar estas informações? É evidente que fisicamente talvez ele não reconheça, mas espiritualmente ligado àquele corpo, ele começa a ter um processo ali de aprendizado. Então toda a casa espírita deve ter evangelização, deve ter mocidade, até porque quando nós desencarnarmos, né, Coelho, quem vai ficar comandando a casa? São as gerações que virão após nós, né? E há muita casa espírita que fecha, você sabia disso? Muita casa espírita que fecha, porque fica todo mundo idoso, não passam a informação, se acham imprescindíveis à casa espírita ou à doutrina, não querem perder suas posições de comando, e quando desencarnam, não fica ninguém lá para dar continuidade ao trabalho, porque não aprenderam e não foram passados essas noções. Aí a casa espírita acaba desencarnando junto com aqueles diretores ou presidente. Então nós temos que fazer esse processo de compartilhamento de informação. É assim como é aqui na Fraternidade Francisco de Assis. Às vezes as pessoas podem se questionar, mas transmitir palestra na internet, o público é pequeno? Não. Está se compartilhando informação. E aí o público que assiste pela internet vai multiplicando isso, na medida do possível e do tempo de cada um. A palestra que nós assistimos, nós vamos compartilhando isso em casa, no trabalho, na rua, conversando com alguém. A qualquer momento nós somos chamados pela espiritualidade a ser um divulgador da doutrina espírita também. Não é só o Divaldo, ou o Chico, ou o filme Nosso Lar, como está nos cinemas, mas cada um de nós, porque a espiritualidade ela trabalha em conjunto. Desde aquele que arrasta multidões, desde o filme que também pega um número enorme de pessoas, mas também eles trabalham na base, no individual, 1 a 1, 2 a 2, e aí vai multiplicando esta informação. Então, se a gente não se prepara, na hora que chega essa possibilidade de trabalho, de apresentar a doutrina espírita, ela vai ser apresentada com uma certa deficiência. Aí a culpa não vai ser dos espíritos, a culpa será nossa, que não nos preparamos, não estudamos, não entendemos a doutrina espírita como ela realmente é. Então, desde lá da Sociedade Parisiense, o Kardec já tinha essa preocupação. Por isso que ele sempre aceitou a questão de ser o codificador, e não ser o criador e o fundador, porque a doutrina é dos espíritos. Ele teve o trabalho de codificar, reunir todas as informações que estavam esparsas e dar um corpo a essa doutrina, através das obras da codificação. Mas o trabalho de divulgação, de comunicação dessa doutrina é nosso. Quem pega lá Gênesis, nos primeiros capítulos, diz: por que eu posso considerar a doutrina espírita uma revelação? Eu não posso considerar as outras doutrinas também revelação? O que caracteriza, qual é o fundamento que me comprova que a doutrina espírita é uma revelação divina? E às vezes muitos espíritas não sabem responder a essa questão. E se não sabe responder a essa questão, não conhece a doutrina em profundidade. Porque a resposta que os espíritos disseram é a base ou a coluna da doutrina espírita. E os espíritos respondem: é uma revelação divina, porque ela não é uma revelação que partiu de um homem. Ela não é humana. Fomos nós que viemos até a Terra divulgar esta doutrina em todos os pontos do planeta. Em qualquer cultura, em qualquer país, mesmo onde não havia ali espiritismo, com esse nome, mas haviam pessoas sensíveis ou médiuns que conseguiam entrar em contato com a espiritualidade. Então, ela é revelação divina por isso, porque fomos nós que viemos até o planeta divulgar essa doutrina. Mas ela tem uma outra questão. Além dela ser uma revelação divina, é preciso que ela conte com o trabalho humano, daqueles que estão encarnados,
no planeta. E esse trabalho cabe a cada um de nós, né? Pegar essa informação, começar a aplicá-la ou tentar aplicá-la no dia a dia, mas também fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas possíveis, dentro do nosso alcance, dentro da nossa força e vontade. Então, dentro da doutrina espírita, parou aquele papel de só receber, que até então vínhamos vivendo isso em outras religiões. Agora nós somos também contribuintes da divulgação dessa doutrina. Nós temos um papel. E qual será o nosso papel hoje em dia em relação à doutrina espírita? Será que eu só estou ainda naquela situação, o nível, só de receber? Eu só venho à casa espírita receber passe, ouvir as comunicações dos mentores, assistir às palestras, mas não dou nenhum tipo de contribuição, de trabalho, de esforço individual para que esse trabalho continue cada vez mais, né? Será que eu ainda estou nesse nível, que é um nível de milhares de religiosos que estão no planeta, mas que nós vemos que esse nível não está mudando a Terra? Pelo contrário, né? Continua do mesmo jeito que está desde a época do Cristo. O Espiritismo veio para quebrar isso, esse paradigma. Por mais que a gente não goste de ouvir e ter que falar essas situações, mas o Espiritismo veio para quebrar esse nosso comodismo, de só receber, de ser servido. Mas o Cristo já dizia, né? Aquele que quer ser maior no mundo espiritual tem que servir mais. Talvez isso seja uma resposta para os nossos problemas, para as nossas situações íntimas e aquelas que nos cercam e afligem hoje. Quer ver seu problema resolvido? Começa a servir mais. Por quê? Nós vamos ver que tem gente que sofre mais e leva a vida numa boa. E a gente sofre, né? Tem um sofrimento pequeno e acha que aquilo é o fim do mundo, né? Onde está Deus que não está olhando para as minhas questões, para a minha vida? Então, se a gente não conhece bem o Espiritismo, não entende a estrutura, a essência, nós vamos cair nesse tipo de pensamento. Estou vindo na casa espírita, assistindo palestra, recebendo passe, mas a dor continua, a família complicada continua, as questões no trabalho continuam, e se você não entender o Espiritismo, você vai cair nesse tipo de pensamento ainda bem rasteiro, achando que Deus tem que nos servir, quando é o contrário, nós temos que servi-lo. E sem compreender as leis divinas, né? Por que eu sofro? Se não é dessa encarnação, é de outra. O que eu posso fazer para aliviá-lo? Se não tiver jeito, não vai ter jeito. Não adianta resistir a essa situação. Tente viver com ela da melhor maneira possível. São ensinamentos, uma educação espiritual que os espíritos trouxeram desde lá do século XIX, mas que a gente insiste nos dias de hoje a não querer aceitar ou a não querer compreender. Muita gente pode até ter pensado, não, eu contribuo sim. Quando vem aqui na frente uma pessoa falar que precisa de alimentos, vamos contribuir com a cesta, eu contribuo. Mas isso é um mínimo de esforço. E isso qualquer um faz. Se você for nas favelas do Rio de Janeiro, os assaltantes distribuem cesta básica, os terroristas, né, os narcotraficantes, e ajudam as comunidades. Coisa que o governo não faz, eles fazem lá. Ou seja, é a caridade. Mas não é a caridade espiritual, ou a caridade do ponto de vista que os espíritos nos ensinaram, onde nós temos que ir até os que sofrem, contribuir com o nosso esforço, com a nossa inteligência, com a nossa participação em amenizar o sofrimento. Porque dá, qualquer um dá. Né? Preciso de 5 quilos de arroz. Vou lá no mercado, compro, venho aqui e entrego para os trabalhadores, aí o trabalhador que vai colocar lá na cesta, nem eu vou colocar. Fácil, né? Fazer caridade assim é fácil. E aí depois ficar reclamando que a vida não melhora, que as situações não melhoram, que os espíritos não estão ajudando, é lógico, você não faz nada pelo próximo. E o fazer a gente viu com Chico Xavier. Tem uma casa espírita aqui próxima, na Vila Ema, que é a Casa do Caminho Meimei, da Maria Lúcia,
que o centro espírita fica perto ali da favela, né? E ali você vê o trabalho que ela realiza com um grupo pequeno. E existe um outro centro ali próximo àquele que não faz nenhum tipo de trabalho social. E olha que interessante, não sei nem se ela vai ficar brava comigo disso, mas um membro da família dela frequenta outro centro, porque lá é só estudo, palestra, maravilha, coisa de elite, mas não frequenta o centro dela porque lida diretamente com aqueles que são considerados os pobres. Isso é espiritismo? Isso é caridade? Porque falar é fácil, né? Estou aqui na frente falando, mas pegar na mão, dar banho, falar com uma criança que é de comunidades carentes, aí que é o complicado. E aí que exige o maior esforço nosso, e que talvez esse esforço seja a nossa cura, que é você vai se despedir de orgulho, de egoísmo, de preconceitos, vai deixar daquela posição de servir, de ser servido, para uma posição de ser servidor. E quem já acompanhou as palestras do Divaldo, quando Bezerra de Menezes se comunica por intermédio dele, sempre no final de todas as mensagens, o Bezerra lá dá a comunicação, né, uma assinatura dele. É o servidor, né? Servidor humílimo, né? Ou seja, humilde. E quando é que nós vamos assumir esse papel, né? Ter essa boa disposição? E a casa espírita oferece isso para a gente. E às vezes está na nossa cara e a gente não consegue enxergar, muitos não conseguem enxergar, e outros enxergam, mas preferem virar o rosto. E o centro espírita é isso. É uma unidade para compartilhar informações. E ao mesmo tempo que compartilha, é uma unidade que nos oferece trabalho, nos oferece uma grande chance de começar a mudar a nossa transformação, né? Iniciar a nossa transformação interior através do trabalho. Trabalho social, tem o trabalho mediúnico, dirigir uma reunião pública, ser um expositor, atender as pessoas quando adentram a casa espírita, como o grupo aqui está cantando no início das palestras e no final, e são trabalhos. Ficar na lanchonete, na livraria, fazer o trabalho de secretaria. Então tem trabalho que não falta numa casa espírita. Mas se a gente for parar e ver bem, em todas as casas espíritas isso é uma realidade. São sempre os mesmos que estão com a mão na massa. Não sei se aqui é diferente. Por quê? A grande maioria ainda prefere esperar um milagre que não existe, mas esperar uma ajuda divina, né? Como se Jesus tivesse que se materializar aqui e com um passe de mágica tirar todos os problemas que nós temos. E os Espíritos já disseram, os problemas que nós temos hoje foram criação nossa. Se não hoje, foram no passado. E o máximo que eles podem fazer, como está na Gênese, é nos intuir a pegar o melhor caminho para resolver esses problemas. Porque senão seria fácil chegar na casa espírita, eu que bebo, destruo o meu fígado, e aí eu venho aqui para o passista, por uma simples imposição de mão e troca energética, curar o meu fígado. E não haverá essa cura, porque isso é responsabilidade de quem fez todo aquele estrago no seu organismo físico. O que os Espíritos vão nos dar é um auxílio para ter energia, estímulo, força, determinação e vontade para correr atrás do prejuízo, né? Ou do tempo perdido. Mas não haverá soluções fantásticas. E, infelizmente, a gente vê ainda espíritas à espera de soluções fantásticas, por falta de conhecimento da doutrina espírita e por uma deficiência da casa espírita em não ensinar esta verdade do jeito que ela é. Tenta passar a mão, Deus perdoa, ainda tem gente que acha que Deus perdoa. E o perdão, ele é fruto do quê? De um acesso que você teve um dia de raiva de alguém, ou de uma situação. E como que Deus tem raiva? O Deus espírita é maior que isso. Eu já disse isso em outra palestra, que a inteligência primária causa de todas as coisas. Então ele está além de todos os sentimentos que existem ainda em nós, seres humanos da Terra. Então, se não compreender bem, e se a casa espírita não tiver uma estrutura sólida no seu conhecimento, no processo de passar isso
as pessoas que acorrem, né, e adentram a casa espírita, você vai continuar patinando e não entendendo bem o que é a doutrina espírita. Vai ficar na borda, como se fosse uma pizza. O conteúdo está lá no meio da redoma, mas você fica na borda. E se ficar na borda, você não vai conseguir compreender as questões que te afligem hoje e como tentar resolvê-las dentro daquele aspecto das que podem ser resolvidas, porque tem coisas que nós não podemos e não temos autorização para resolver, porque faz parte do nosso aprendizado, dentro da nossa questão. Então, a casa espírita está aí. Nós temos um passo fantástico a dar. E até por um certo mérito. Estar dentro da casa espírita tem que ter mérito. Aquele mérito de você querer se desenvolver, progredir, querer conhecer situações novas, querer estudar a todo momento. E espiritismo é estudo constante. Também vejo em casas espíritas médiuns que estão há 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, aquela rotina. E quando o dirigente vem, olha, vocês vão precisar fazer um curso. Como? Curso? Já sei tudo de espiritismo. Trabalho na reunião mediúnica há 30, 40 anos. E o espiritismo, como Kardec diz, ele anda acompanhando a ciência. E a ciência a cada dia nos traz coisas novas. E Kardec disse, como ele segue a ciência, é uma doutrina progressista. E por ser uma doutrina progressista, ela não fica imóvel. A cada dia chegam novos conhecimentos. E cabe ao trabalhador espírita ir acompanhando este conhecimento. E isso só se faz através do quê? De leitura, estudo. Então ainda há pessoas renitentes, né, ou resistentes ao conhecimento, que acham que leu só porque leu a codificação não precisa ler mais nada. Ou porque leu romances, porque leu livros, toda a coleção do Chico Xavier, não precisa aprender mais nada, não. A doutrina tem um tríplice aspecto. E cabe à casa espírita, bem orientada, a passar essas informações ao público que recorre a esta casa espírita, para que o público tenha um conhecimento maior do que seja, na realidade, na essência, a doutrina dos espíritos, para que ele não interprete que a doutrina dos espíritos é só fenômeno, para que ele não interprete que a doutrina dos espíritos é só palestra, é só curso. Não, é um processo diário de transformação, de crises, porque quando a gente se propõe a mudar, vamos entrar em crises. Porque vai sair daquele estado comodista, o homem ou a mulher velha, para ser um homem novo e uma mulher nova. Então isso gera crises, gera vontade de desistir. Não vou mais saber de espiritismo, de casa espírita. Isso é um processo inicial. E os espíritos ficam até felizes quando isso acontece no nosso interior, na nossa alma, porque está gerando modificação. Está saindo da resistência e gerando modificação. Então, é uma grande verdade quando vocês ouvirem pessoas falarem, olha, eu fui à casa espírita, minha vida piorou. É verdade isso. Porque está gerando consciência e gerando processo de transformação. Mas o que piorou? Piorou o padrão de vida que tinha. Comodista, não fazia nada pelo próximo e nem por si. Não estudava, não assimilava conhecimentos, então sua vida está piorando mesmo, porque você está saindo de um estágio comodista e entrando num estágio que os espíritos responderam a Kardec. O que é o espírito? É o princípio inteligente da criação. Então você pode aprender com 80 anos, com 100, com 120, com 5, porque é um princípio inteligente. E por ser um princípio inteligente, a todo momento nós estamos conquistando, assimilando informações. Então a casa espírita tem que ter essa base, para que o público também tenha essa base e a partir dessa base comece a galgar, né, a sua evolução aos poucos dentro do limite de cada um, até sair da posição do comodista e começar a trabalhar pelo seu próximo. Porque é evidente, a gente chega na casa espírita estraçalhado, né? Ou arrebentado, como diz um amigo meu.
E a partir do momento que você vai passando pelo tratamento espiritual, pelas orientações, né, por todo aquele amparo que a espiritualidade nos dá, refez um pouquinho, já consegue andar, levantar um pouco a cabeça, agora tem que partir para um outro estágio, o estágio do trabalho. Trabalho ao próximo. Resgatar ou amparar aqueles que chegaram da mesma forma que nós chegamos dentro da casa espírita, né? Falam pelo amor, pela dor. Hoje tem muita gente chegando pelo amor. A gente vê o público mais jovem querendo informação. E a casa espírita tem que estar preparada para isso, né? Eu tenho feito muitas palestras para a mocidade, eu achei interessante isso, que a espiritualidade acabou colocando no meu caminho. E aí você vê o quanto o jovem é carente de informações. E informações básicas, né? O que é o espírito, como é que se processa um intercâmbio mediúnico, eles querem saber coisas sobre ciência, né? Eu vi uma informação lá no G1 que diz que tal coisa acontece, o que os espíritos falaram a respeito dessa questão. Então você já vê, é um outro nível de espíritos, né? É uma outra leva de espíritos que adentram a doutrina espírita e que querem informação, porque já tem um nível espiritual avançado de informação. E se a casa espírita não estiver ao alcance, esses jovens vão para outras religiões, vão para outros lugares obter esse tipo de informação. Então nós temos a faca e o queijo na mão, como se diz popularmente. Então cabe a nós aproveitar da melhor maneira possível esta situação, né? Já que por mérito estamos aqui, então vamos fazer com que esse mérito se multiplique cada vez mais. E só se multiplica com o trabalho, não tem outra questão. Não é à toa que Paulo de Tarso, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, colocou como lema espírita: fora da caridade não há salvação. E aí a caridade tem múltiplos aspectos, não é só o aspecto material. E passar informação para uma pessoa que necessita, talvez hoje na Terra seja uma das maiores caridades que seja mais necessária e efetiva, né? Porque informação você dá direitos e ao mesmo tempo deveres, e você conscientiza as pessoas. E é isso que nós estamos travando hoje no Brasil. Enquanto tem um grupo tentando tampar a boca da imprensa, nós temos outro grupo trabalhando quase que anonimamente pela vida, como a Comissão pela Vida a nível nacional, né? E nos estados também, que é o Girão, que é o que encabeça essa luta. Escreveu no estado de São Paulo, falou para a Folha, falou na Globo, justamente, e isso gerou um debate, tanto que teve segundo turno, porque as pessoas começam a se questionar. E às vezes tem que gritar, tem que ir para a imprensa, falar. Agora, se ficar com aquela posição, né, só de comodista, as coisas não mudam, a situação não muda. E, infelizmente, num mundo de provas e expiação, e os espíritos disseram isso a Kardec, né, por que tem mais mal do que bem? E os espíritos disseram, não é que tem mais mal, é que aqueles que se acham bons não fazem nada. E o mal, ele anda de tamanco, e os bons estão andando com aquele chinelinho de pelúcia, né? Não faz barulho, pantufa, né? Minha filha adora isso. Então a gente vê, então a gente às vezes tem que falar, tem que ir na imprensa, falar determinadas questões, por mais que não gostem, mas senão as coisas não geram, não se mobilizam. E a casa espírita tem que estar pautada nesse processo de mobilização também, conscientizar as pessoas pela vida, pela preservação da vida, também é uma forma da gente conquistar mais talentos, como Cristo dizia. Então fica a reflexão, que estudem cada vez mais, aprendam cada vez mais, mas o principal, trabalhem cada vez mais. O trabalho não pelo próximo, mas o trabalho pelo nosso próprio autoaprimoramento. É isso que os espíritos esperam de uma casa espírita, desde lá da época de Kardec. Obrigado. Muitas coisas, né, a gente pode fazer, e às vezes são atitudes simples na vida e a gente não percebe.
E tudo isso faz parte de uma mudança, faz parte de uma nova educação, de uma nova visão. A gente ainda, né, Cláudio, infelizmente vê pessoas, por exemplo, na rua, jogando latinha de cerveja do carro pela janela, jogando bituca de cigarro. Hoje está em moda, eu acho louvável, né? As pessoas que saem com seus cachorrinhos passear, mas levam para fazer as necessidades do cachorrinho na porta do vizinho, né? Então, sabe, são atitudes simples às vezes que a gente pode mudar em nossa vida, fora todas essas coisas que o Cláudio mencionou, do trabalho da Casa Espírita, que a gente tem que fazer e dar exemplos, porque, sabe, a gente observa essas coisas, critica, mas se a gente começar a fazer a nossa parte, a gente vai auxiliar nesse processo. E com essa visão também do Cláudio, a gente tem procurado para aqueles que quiserem tomar conhecimento de uma forma mais clara e mais aberta, nas suas próprias casas, na internet. A nossa casa tem um novo trabalho que a gente já mencionou aqui, que chama-se Espiritismo Agora, que são aulas, né, de Espiritismo desde o princípio, explicando o que é doutrina, bem pormenorizada. Um amigo nosso, Milton Filipelli, que também faz programas na Rádio Boa Nova, e isso também tem o objetivo de esclarecer a todos nós. É um meio de a gente estudar, um meio de a gente conhecer um pouco mais da doutrina, se aprimorar, como o Cláudio disse, para poder participar mais ativamente dos trabalhos das casas espíritas. Porque é muito legal a gente chegar a assistir uma palestra, mas não basta, né? Às vezes a gente conversa com pessoas que foram em palestras de pessoas importantes. Você foi lá na palestra? Foi, gostou? Gostei. De que ele falou? Putz, eu não lembro. O que adianta? A gente tem que refletir sobre tudo que é dito, porque senão não vai adiantar nada. A gente vai mais uma vez, mais uma encarnação, marcar passo. E é hora de a gente crescer. Mas a gente está no caminho, né? Vamos em frente. Aos nossos amigos da internet também o nosso abraço. E na próxima semana, sexta-feira, estaremos aqui novamente.